Hoje eu vou falar pra você sobre Cavaleiro do Zodíaco. Mano, reassisti Cavaleiro do Zodíaco. Eu assisti Cavaleiro do Zodíaco, na verdade, porque na minha infância eu nunca tinha assistido. Eu tenho 24 anos, então quando passava Cavaleiro do Zodíaco eu era muito criança. Então não tinha como assistir em ordem cronológica bonitinha. Mas agora que eu assisti em ordem cronológica, meu amigo, Cavaleiro do Zodíaco é incrível. O anime já começa com Seiya lutando pra pegar a armadura de Pégaso, né? E você vê que eles realmente são humanos, tá ligado? Eles são humanos. Não existe essa parada de, ai, não sei o que. Não, eles são humanos, tá ligado? Claro que em vários momentos eles alopram ali na lógica e na ciência, né? Até porque é um desenho, né? Por exemplo, quando um cavaleiro de ouro bate na velocidade da luz, meu amigo, não, peraí, pô. Peraí. Aí depois eles falam também que um cavaleiro não leva um golpe mais de uma vez. Enfim, é muita coisa. Mas começa com eles são divididos no mundo para pegar essas armaduras, para lutar e defender o mundo de uma coisa absurda que vai acontecer, tá ligado? Então são várias crianças que um coroa saiu espalhando pelo mundo. E tem a teoria que esse coroa é o pai de todos os cavaleiros de bronze. Por quê? Porque ele é o pai da Saori, né? E é uma clara referência a Zeus, tá ligado? Que Zeus era raparigueiro e saía pegando todo mundo. Então tem essa teoria aí, né? Eu não sei se é verdade, mas falam que tem no anime isso aí. E aí eles pegam todas as armaduras e vão para um torneio, né? Um torneio que eles vão lutar pela armadura de Sagitário, a armadura de ouro de Sagitário. Só que eu fiquei assim, mano, como é? Eles vão lutar por uma armadura de ouro, é tão fácil assim, é só você colocar a armadura e você vai virar Cavaleiro de Ouro? É assim, simples assim? Não tem sentido isso, né? E obviamente não tinha. Então a armadura é roubada, aparece o Fênix, é uma luta danada, aparecem os Cavaleiros Negros de bronze. Mas aí o jogo começa a ficar diferente. Por quê? Porque lá no, vamos chamar de Coliseu, né? Lá no Coliseu, onde tem as 12 casas, as 12 casas dos 12 signos, tem um cara que ele tomou a posição. Disse que a Athena tá lá, só que a Athena não tá lá, meu filho. A Athena é a Saori que tá com eles, entendeu? Com os Cavaleiros de Bronze. E esse cara fica enviando os Cavaleiros de Athena pra lutar contra os Cavaleiros de Bronze de Athena, entendeu? E aí eles vão lutando, é peia. Tem uma luta que é incrível, que é a luta do Shiryu contra o cara da Medusa. Meu amigo, não tem condições, que luta incrível. Shiryu, ele é o mais cabuloso desde a primeira cena que ele aparece. Ele entra assim, eu sou o cabuloso, eu sou o desenrolado, eu sou o homem, entendeu? Você, perto de mim, é criança. Você é criança! Você precisa treinar para ganhar de um homem! Meu amigo, o cara da Medusa, ele tem um escudo que transforma todo mundo em pedra, né? E Shiryu tem o escudo mais forte do mundo, mais resistente, tá ligado? Nada quebra o escudo de Shiryu, que é o escudo do dragão. Ele vai lutar contra esse cara e ele luta se protegendo com o escudo, tá ligado? Só que o cara faz assim, mano, você vai se proteger com o escudo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer igual eu fiz com seus amigos. Eu vou petrificar o seu escudo. Ele petrifica o escudo de Shiryu, que é o escudo mais forte do mundo. E Shiryu fala assim, meu amigo, é o quê? Eu não vou morrer pra você não, porque você já petrificou todos os meus amigos. Eu vou lutar com você. É cego, meu filho. Shiryu só faz assim, ó. Olha no teu olhinho. Olha. Pum. Meu amigo, Shiryu se cega, meu irmão. Shiryu se cega, tá ligado? E você fica assim, meu irmão, como é que ele vai lutar agora, boy? Como é que ele vai lutar agora? E aí, eu só sei que no final, meu amigo, por Athena tudo, que os Cavaleiros de Bronze, meu filho, por Athena tudo, não tem papinho não. Por Athena tudo, boy, tudo mesmo. Aí, ele se cega e tem que ver o cara, né, pra bater no cara. O cara tá vindo na direção dele pra matar ele, que é um Cavaleiro de Prata. E aparece, meu filho, a luz de Athena. Meu amigo, o Shiryu, ele dá um bufete. Pum! Que não é um bufete normal, não. O bufete de Shiryu bate no escudo da Medusa, quebra o escudo, entra no peito do cara. De verdade, quebra a armadura do peito dele e Shiryu ainda levanta o bufete. Pá! Na hora que ele levanta,
A armadura do cara vai pra casa de chapéu, meu filho. A armadura foi embora. Não tem mais armadura, tá ligado? Acabou-se. Acabou-se. Acabou com o cara, pô. Matou o cara, pô. E aí você fica assim, meu amigo, passou só 20 episódios. Seiya já matou uma ruma de gente. E eles não têm peso na consciência nenhuma, meu amigo. É pura Atena tudo, tá ligado? Tipo assim, mano, eles não estão nem aí, velho. É o cenário inicial, pessoal. É o cenário inicial. Não tem dinheiro ainda pra investir no cenário. Fiquem comigo aqui pra gente poder criar um cenário melhor. E aí, enfim, passa essa luta dos Cavaleiros de Prata e tudo. E eles falam assim, mano, é o seguinte, esses caras não vão parar de infernizar na gente, não. A gente tem que ir pra cima, tá ligado? Então, o que acontece? Eles vão lá pro Coliseu, subir as 12 casas, pra chegar lá no topo e falar, quem manda aqui é a Atena. A Atena tá aqui. Não tem isso, mano. Vocês estão tudo errado, vocês estão tudo louco, lutando contra a gente. Aí os caras falam assim, não. Nananina, não. Mano, chega na primeira casa. Primeiro que ele chega lá no Coliseu, o bicho mete logo uma flecha no peito de Atena. A Atena fica em coma já não consegue se mexer. A Atena quase morrendo. Pronto, já começou. E a Atena sempre tá nisso. A Atena sempre tá quase morta, tá ligado? Ela não fica plenamente viva. Ela sempre tá ali, ó, na beira da morte e tal. E os cavaleiros tudo morrendo pra salvar ela. A Atena ficou com a flecha no coração. Vamos subir as 12 casas então, que a gente só tem 12 horas pra conseguir chegar, salvar a Atena. Chegou na primeira casa, casa de touro. Seiya corta o chifrinho do touro. O touro fala, vá, passe. Aí chega os outros três, o touro fala assim, não, Seiya passou, meu filho, porque eu deixei. Agora vocês não vão deixar, não. Vamos lutar. Os bichos combinam o bufete lá, bate no touro, o touro fala assim, tá bom, vá, passe. Passou do touro. Os cachorros estão com tudo. Passou da casa de touro. O que acontece? Eles vão passando de casa em casa. E eu não lembro muito bem a ordem, mas eu vou contando pra vocês o que eu lembro. Eles chegam na casa de Gêmeos. E a casa de Gêmeos, ela tem duas entradas. Então, Shun e Yoga entram do lado. Seiya e Shiryu entram do outro. Shiryu tá cego. E lá dentro, eles não veem ninguém, né? Mas vem a armadura de ouro se mexendo, que era o quê? Era uma ilusão. Só que como o Shiryu tá cego, ele não sente a pessoa. Ele não sente a presença de nenhum ali. Mas o Seiya com medo, ele vê o cavaleiro, a armadura e pronto, fica morrendo de medo e não quer passar. Aí Shiryu pega o braço de Seiya, sai correndo e Seiya, não, Shiryu, não, o cara tá indo na nossa frente, o cara tá indo na nossa frente. Só que não tava, tá ligado? Era uma ilusão, porque o Cavaleiro de Gêmeos é o cara que tá querendo passar o golpe em Atena. Enquanto isso, eles passam facilmente e vão para as próximas casas, para as próximas lutas, né? Shun e Yoga estão lá lutando contra a armadura, sofrendo, entendeu? Porque eles não conseguiam ver como Shiryu viu, porque eles também estavam com medo. Então, é o seguinte, o Cavaleiro de Gêmeos joga Yoga na fenda dimensional, é um poder lá cabuloso, mano. Conheça o verdadeiro poder de um cavaleiro de ouro! Outra dimensão! É um poder lá cabuloso, mano. Não sei o que, dimensão, não sei o que. É massa demais, velho. E aí Yoga, ele vai parar na quinta casa, né? Que é a casa de Ares. Shun fica lá lutando contra o Cavaleiro de Gêmeos, né? Que não tava lá. Era só o poder dele à distância, só via Wi-Fi. E aí, Shun, ele tem uma corrente que ela é parte defesa e parte ataque. Meu amigo, Shun apanha. Mas chega uma hora que ele fala assim, meu irmão, eu não tô conseguindo lhe ver, porque minha corrente não tá reagindo a você. Mas eu vou fazer o seguinte, minha corrente ela vai viajar dimensionalmente e vai lhe encontrar, seu miséria. Porque ela vai lhe pegar. Meu amigo, a corrente de Andrômeda, ela atravessa galáxias. Galáxias, meu amigo. Você tá entendendo o que é atravessar galáxias? Pronto. A corrente atravessa galáxias com tudo. Corrente com tudo, meu filho. A corrente no final, depois de dar um balão nas galáxias aí, chega lá no topo do Coliseu, corta a cara do bicho de Gêmeos e ele consegue se livrar da ilusão e sair de dentro da casa de Gêmeos, né? Eles vão para as próximas casas, que é tanto a casa de Câncer, que Shiryu luta contra o Cavaleiro de Câncer, né? Que ele chega junto, ele e Seiya chegam junto. E, mano,
essa luta contra esse Cavaleiro de Câncer é incrível, é impressionante, sem brincadeira. Porque esse cavaleiro, ele é muito ruim, mano. Ele realmente é cruel, tá ligado? Diferente dos outros que estavam iludidos ou sobre algum efeito ou com algum problema, de fato. Esse não, esse cara é um cara ruim. Ele leva em consideração aquela parada de que, tipo assim, se você tem poder, não importa, tá ligado? O que importa é o seu poder. Se você tem poder, você que manda. E é isso que acontece. De fato, né? Porque ele é um cavaleiro de ouro, né? Então ele é muito forte, muito poderoso. Só que Shiryu é mais cabuloso, né? O que acontece? Esse cara, ele olha pra cara de Shiryu e fala assim, meu amigo, eu vou lhe matar. Eu vou lhe matar, pô. Não tem essa. E pra você ter ideia do quanto esse cavaleiro era tenebroso, eles entram na casa, né? E a casa dele tá cheia de gente morta, mano. Cheia de cabeça fedendo a boca, tá ligado? O povo morto, assim. Uma parada tenebrosa, assim, absurdo, mano. Absurdo, tá ligado? Nojento mesmo. E aí, Seiya passa, né? E Shiryu fica lutando. E, mano, esse cara manda Shiryu pro inferno. Shiryu chega no inferno. O que Shiryu encontra lá? Encontra Yoga passando. Yoga morreu. Mas de onde que Yoga morreu? Porque Yoga estava em outra dimensão. Calma, vamos voltar a como Yoga foi para lá. Yoga, quando ele foi parar na quinta casa, a casa de Libra, o mestre do mestre dele estava lá. Que o mestre dele era o Cavaleiro de Cristal. E Yoga matou seu mestre porque o mestre, o Cavaleiro de Cristal, ele foi hipnotizado por Ares, né? Então, ele foi hipnotizado para ser do mal. E Yoga teve que matar ele, tá ligado? E antes do Cavaleiro de Cristal morrer, a coisa que ele falou para Yoga foi assim: Yoga, por Atena, tudo. Não é para ter medo de nada. E foi isso que aconteceu, tá ligado? Só que Yoga, ele é muito sentimental. Ele tinha... A mãe dele morreu num naufrágio. Ele foi pra Sibéria treinar atrás dessa armadura por causa disso. Porque ele conseguia entrar e encontrar o navio que a mãe dela naufragou e ver ela lá, porque como era um ambiente muito gelado, então a mãe dele foi conservada, né? Coisa que eu duvido, que mesmo que na água gelada, eu acho que não conservaria não, acho que os peixes comiam. Mas ela foi conservada e ele entrava na água e ia lá ver ela, sabe? Algo bem, assim, na minha visão, bem perturbador, assim, mano. Bem... Oxe, negócio estranho da moléstia. E esse mestre, o que é o Cavaleiro de Ouro, de Aquário, que é o mestre do mestre de Yoga, que se torna também mestre de Yoga, ele fala assim: Yoga, você tem muito apego sentimental. Se você tiver esse tanto de apego, você não vai conseguir ser... Vixe, Maria. Mudei um pouco o ângulo, porque a galera começou a gritar por causa do jogo, mas vamos continuar. Aí esse mestre falou pra ele assim: Yoga, você tem muito apego sentimental. Se você continuar tendo tanto apego assim, você nunca vai se tornar um grande cavaleiro. Você nunca vai ser o suficiente pra proteger Atena. Então, logo após isso, velho, Yoga entra em crise lá, tá ligado? Mano, o bicho surta assim, velho. E aí ele pega o Cavaleiro de Ouro, levanta a mão pra cima, aponta assim, levanta assim, né? Mano, ele solta um laser. Esse laser, ele bate na constelação de Aquário, desce na Sibéria e quebra o rochedo que tava segurando o navio da mãe dele, tá ligado? E logo após isso, o navio cai num buraco tão fundo que nenhum humano chegaria lá, tá ligado? Ninguém chegaria lá. E aí, mano, Yoga simplesmente surta, pô. Surta, tipo assim, entra em desespero mesmo, tá ligado? Não, mamãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O rosto dela! Mamãe! 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 A Cavaleiro de Aquário fala assim: mano, quer saber, mano, eu vou te matar mesmo, isso porque, né, dá não. Vou te matar mesmo porque não tá prestando não, peraí. Aí ele pega assim: mano, essa aqui eu nunca vou esquecer. Constelação? Constelação Aurora? Caramba, como eu não poder? Reflexão Aurora? Execução Aurora. Meu amigo, o mestre de Yoga, ele fala assim: execução Aurora. Meu amigo, tu é doido. Yoga vira uma pedra de gelo que nenhum Cavaleiro de Ouro abriria na mão. Nenhum Cavaleiro de Ouro abriria.
Então o que que acontece? Mano, nada derreteria aquela pedra de gelo. Então Yoga morreu. Por isso que Shiryu encontrou Yoga no inferno, tá ligado? E aí, Shiryu, a primeira coisa que ele faz quando vê Yoga, ele vai tentar salvar Yoga. Só que Yoga meio que já aceitou a morte dele. Yoga literalmente aceitou, assim. Então, não tinha o que fazer por Yoga. E antes de ele ir chegar em Yoga, Athena aparece e fala assim, ó, Shiryu, Yoga não tem mais solução não. É ele com ele agora, não tem mais isso. Isso aí a gente não tem nada a ver não. Não tem nada que possamos fazer. Então, Athena foi, mandou Shiryu de volta à vida, né? E Shiryu voltou a alma dele pro corpo. Ele se levanta e vai lutar contra o Cavaleiro de Câncer. Só que o Cavaleiro de Câncer, ele fala assim, meu irmão, não acredito não que tu voltou não, peste. Pois peraí que eu vou lhe matar de novo agora. E de novo ele vai, bota o dedinho pra cima assim, e solta o poder, e Shiryu vai pro inferno, tá ligado? E dessa vez, ele fala assim, meu irmão, eu vou descer junto com você, porque dessa vez você não volta. Eu vou lhe jogar num buraco, que nem nada, lá vai ser um buraco eterno, você nunca vai sair de lá. Chega no inferno de novo, os dois dessa vez, a namorada de Shiryu, a Chun-Li, não é namorada, né? Mas a menina lá que gosta dele, ela começa a orar pro Shiryu. E essa oração, ela tem poder, tá ligado? Então ela chega lá no inferno e fica enchendo o saco dele, mano, do Cavaleiro de Câncer, né? E a primeira coisa que ele faz, mano, ele fica tão puto, velho, depois de bater tanto em Shiryu. Ele fica tão puto, fala assim, meu irmão, quer saber, eu vou matar essa peste, boy. Ele pega a menina, rebola a menina lá no topo da cachoeira e joga no chão, e joga ela lá embaixo, assim. Aí a menina parou de orar, parou de encher o saco. Nessa hora, meu irmão, Shiryu fica puto, irado. E também, para colaborar com Shiryu, aquelas pessoas mortas que estavam na sala de câncer, elas todas têm muita raiva do Cavaleiro de Câncer, porque elas não tiveram uma morte digna. Elas não tiveram uma morte direito, tá ligado? Elas, tipo assim, mano, elas eram muito frustradas com aquilo ali. E ele quando desce pro inferno, elas atacam ele, tá ligado? E isso, Shiryu fala assim, tá vendo, ó, eles vieram agora se vingar de você. Meu irmão, ele pega esse povo tudinho, joga tudo no buraco e fala, Shiryu, agora é você, tá ligado? Aí Shiryu já tava no penhasco, assim, quase caindo. O que que acontece? Shiryu consegue sair de lá, porque Shiryu dá uma porrada na armadura dele, meu filho, que a armadura quebra. Mentira! Ele não quebra a armadura do Cavaleiro de Câncer. A armadura sai do Cavaleiro de Ouro sozinha. E, meu irmão, uma coisa impressionante de Shiryu que vocês não vão... Que vocês... Boy, Shiryu luta sem armadura. Ele não precisa de armadura pra nada. Sabe tipo assim, Shiryu... A grande parada é que Shiryu, ele é assim. Eu sou foda. Eu sou foda, eu sou o fodão. Por que eu falei que Shiryu é o fodão? Porque na hora que a armadura de ouro saiu do Cavaleiro de Ouro, o que que aconteceu? Shiryu também tirou a armadura dele porque ele disse que não seria justo lutar com uma pessoa sem armadura. Entendeu? Mas ele era um Cavaleiro de Ouro, velho. Não tem nada a ver com armadura. Meu amigo, ele pega, dá um cólera do dragão no cara e o cara cai na peste do buraco e ele ganha do Cavaleiro de Câncer, velho. Então isso é impressionante, velho. Isso é impressionante, tá ligado? Então é uma luta incrível, muito boa de se assistir. E logo após segue, né? Seiya vai lutar contra o Cavaleiro de Leão. O Cavaleiro de Leão dá uma peia em Seiya, né? Mas eles conseguem, ele consegue entender e deixar a Seiya passar. E assim deixa todos os outros passar. E eles passam nessa casa do leão, né? Chega na casa de Libra, né? A casa de Libra. Chega na casa de Libra. A casa de Libra tá lá, a escultura de gelo de Yoga. O que que acontece? A armadura de ouro tava lá. Então, Shiryu pega a espada, corta o gelo no meio com uma espada de ouro de Libra. Por que ele corta com a espada? Não, porque tem uma espada lá. Se todos os cavaleiros, eles lutam na mão, tá ligado? Porque as armas da armadura de Libra, elas só podem ser usadas quando tem uma calamidade, um caso extremo. Porque o Cavaleiro de Libra, ele é o mais alto nível. Então ele tem um controle sobre essas armas
para não ter os Cavaleiros de Ouro utilizando essas armas a qualquer momento, porque seria uma grande destruição essas armas estarem em uso a qualquer momento, né? Porque as habilidades dos Cavaleiros de Ouro na mão já é o suficiente para resolver muita coisa. E aí, Yoga, o gelo de Yoga é partido no meio, e nessa hora, Shun, ele abraça Yoga e explode o cosmo nele. No anime, acontece que Shun deita por cima de Yoga, algo bem, né, bem... Mas no mangá não acontece isso, né? No mangá não é essa parada. Shun somente explode o cosmo dele, e o cosmo dele é o que tá aquecendo e tentando salvar Yoga ali. Por que Shun faz isso? Nessa hora eles fazem um conto sobre um caçador, né? E esse caçador, ele tem 3 animais, né? Que vão ajudar ele. E dos 3 animais, eu só vou lembrar desse. Porque o primeiro animal era como se... O primeiro animal era um urso, o segundo era uma raposa e o terceiro era a lebre. O urso trouxe um peixe, a raposa trouxe fruta e a lebre, né? Todos os animais têm algo a entregar para o caçador, para a pessoa, né? Para o homem que estava perdido na floresta. Para aquela pessoa sobreviver. Mas o coelho não tinha nada para entregar para ele. Então o que o coelho faz? Ele se joga no fogo. Por quê? Porque o coelho, ele entrega a própria carne dele para a pessoa sobreviver. E essa é a parada de Shun. Shun está explodindo o cosmo e literalmente dando a sua vida ali para tentar salvar Yoga. E eles seguem aí subindo as casas, né? Eu não vou saber agora muito bem a ordem certinha. Eu não lembro muito bem depois daí. Mas eu sei que algumas casas estão vazias. Tem o Cavaleiro de Escorpião, que ele luta contra Yoga após Yoga se recuperar. E Yoga consegue passar por ele muito lascado, né? Muito lascado mesmo, né? Após Yoga passar pelo Cavaleiro de Leão, ele passa e ele encontra novamente o mestre dele. E nessa hora tem a luta mais foda de todas, na minha concepção. Que é onde Yoga, ele sobrevive àquela pedra de gelo que o mestre dele colocou para ele morrer. E ele encontra novamente o mestre dele, que é o de Aquário. E lá eles têm uma luta incrível, mano. Sendo sincero, incrível, incrível mesmo. Yoga apanha muito. Morre na própria luta de novo. É congelado. E no final, o mestre dele usa a execução Aurora novamente. E Yoga também replica esse movimento da execução Aurora. E na hora que bate os 2 golpes, aparece uma galáxia ali, uma coisa bonitona, né? Nesse momento também eles falam sobre o zero absoluto, né? Que é o zero absoluto, tá ligado? Que é o zero, parece que é em Fahrenheit, né? Então essa luta é a luta mais incrível de todas. E o pau quebra, meu filho. O pau quebra demais. E Yoga mata outro mestre dele. Então, se um dia você nascer no mundo de Cavaleiro do Zodíaco, não queira ser mestre do Yoga, porque ele vai lhe matar sim. Que ele mata os mestres dele. Matou um, matou 2. E se você for mestre dele, você vai morrer também. Shiryu, ele luta com outro cavaleiro, que era o cavaleiro mais fiel a Atena, que é o Cavaleiro de Excalibur, né? E o que é esse cavaleiro, o poder dele? O braço dele é como se fosse uma espada mesmo, tá ligado? Uma espada capaz de cortar o mundo. E ele, mano, ele faz assim, ó. Pá! Primeira coisa que ele faz, meu filho. Shiryu fala assim, não, vou me confiar no meu escudo, que é o escudo mais forte. E o Cavaleiro de Ouro fala assim, seu escudo é forte mesmo, mas aqui, meu filho, não tem boquinha não. Pá! Corta o escudo de Shiryu no meio. O escudo de Shiryu vai com Deus, boy. Já corta o braço dele. Nessa hora, o que Shiryu faz? Shiryu fala assim, meu irmão, agora lascou. Quer saber? Já que minha armadura não tá servindo de nada, eu vou tirar ela. Shiryu, ele solta a armadura dele. E ele lembra de um poder que o mestre dele falou assim, Shiryu, esse poder aqui, se você utilizar ele, você vai morrer. Porque é muito difícil de controlar esse poder. Quando você controlar esse poder, você será o cavaleiro mais forte de todos. Mas é tipo dragão celestial, dragão aurora, dragão alguma coisa. Dragão aurora não.
E aí, como é que ele vai usar esse poder, velho? Porque ele já Mano, ele não tá lutando contra... Eu tô contando aqui, parece fácil, mas não foi, tá ligado? Ele tá lutando contra o Cavaleiro de Ouro. Como é que ele vai usar esse poder nesse cara? Né? Já que tudo que ele usava dava errado. Shiryu, ele vai usar o Cólera do Dragão. O Cólera do Dragão tem uma fraqueza de 0,01 milímetro, um milésimo de segundo, que ele fica com o coração exposto, né? Nessa hora, o Cavaleiro de Excalibur, ele enfia o braço no coração de Shiryu. Shiryu, sabendo que ele faria isso, por causa dessa fraqueza que eles têm, ele aproveitou dessa confiança do cara e deixou o cara enfiar a mão no coração dele. Nessa hora, Shiryu deu uma porrada nesse cara, quebrou um pedaço da armadura dele, pegou as costas dele e utilizou esse poder do dragão. Nessa hora, o poder era tão cabuloso que Shiryu voou com o cara. Ele voou com o cara. E todo mundo passando e olhando assim, olha, lá vai Shiryu, olha. Lá vai Shiryu passando, olha, olha Shiryu. Olha Shiryu passando ali, ó. E todo mundo sabendo que ele ia morrer, porque ele tava saindo de órbita, né? Acaba a luta de Shiryu com esse cara, né? Antes dessa luta de Shiryu, teve a luta do Cavaleiro de Fênix, que ele lutou contra o cavaleiro mais forte de todos, que era o Cavaleiro de Virgem, que era o mais forte, né? E nessa luta, eles dois foram para outra dimensão, né? Porque o Fênix é imortal, tá ligado? A armadura dele quebra, ele volta, ele morre, ele volta, então ele não morre, tá ligado? Ele é imortal. Então o bicho é bom mesmo, tá ligado? E aí essa luta foi isso, mano. Os dois foram-se embora, tá ligado? Foi isso. Eles passam dessa casa e chegam na última casa, que é a casa de peixes, tá ligado? Mano, esse bicho de peixes, boy, ele dá um pau em todo mundo. Porque ele tem umas flúulas venenosas e lascou, tá ligado? Chega lá, quem luta com esse cara de peixes? Shun. Shun luta com ele, tá ligado? E Shun, ele tem várias flores. A flor rosa, a preta e a branca. A branca, quando chega no seu coração, ela puxa todo o seu sangue e você morre. Então, a preta, você leva 3 flores dela e você morre, tá ligado? Então, Shun apanhou muito dele, boy. E Shun explodiu o 7º cosmo dele, né? Porque o 7º cosmo é o cosmo mais forte, mais potente. Liberou outro nível lá do poder da corrente. Esse é o poder que ele utiliza para ganhar esse cavaleiro, né? E aí, após utilizar esse poder, ele ganha no cavaleiro. E aí, quem passa é o Seiya, né? Só que o caminho até lá na frente, tava todo repleto de flor rosa, né? De rosas, né? E essas rosas eram venenosas, então o Seiya não conseguiria chegar até lá em cima. E aí chega a mulher que é apaixonada por Seiya, tenta carregar ele. No final, o Seiya dá um meteoro de Pegasus, abre todo o caminho. Eles chegam lá em cima e vão lutar contra o Cavaleiro de Ouro no final. E no final, eles conseguem salvar Athena. É simplesmente... Cavaleiro do Zodíaco, ele é incrível, mano. Ele tem essa primeira parte aí, né? Eu não contei como eles salvam Athena. Se você for assistir também, você dá uma olhada lá. Mas é muito massa, muito bom. Athena, quando é salva, ela vai subindo todas as casas, salvando todos os cavaleiros, curando todos eles. Sobe com os Cavaleiros de Ouro. Ela é simplesmente incrível. A Athena é incrível, ela é maravilhosa, mano. Eu gosto muito dela. E também as próximas temporadas também são incríveis, gente. Sem brincadeira, são muito bom. A temporada de Poseidon é maravilhosa. Eu gostei demais mesmo da temporada de Poseidon. Porque são lutas legais, os poderes são legais. E também a temporada da princesa lá, da deusa do gelo lá. Mano, incrível também, velho. A temporada de Odin, incrível também. Também assisti o filme, eles lutam contra o irmão de Athena. O irmão de Athena, muito massa também essa temporada dele. Essa temporada não, esse filme, né? É um filme rapidinho, 45 minutos só, pra você assistir brincando, assim, pra quem assistiu o anime, né? Então, velho, ó, só pra finalizar o vídeo agora, Cavaleiro do Zodíaco é algo incrível e vale muito a pena assistir. E
Claro que eu assisti somente o clássico, não quero assistir esses mais novos, porque eu acho meio feio, meio estranho. Mas esse antigo, naquela animação lá e tal, a história é muito legal, muito bom de se assistir, muito divertido. E você sabe, você percebe, né? O motivo desse anime ter sido tão famoso e tão grande e tão significante para várias pessoas. E além de tudo, Cavaleiro do Zodíaco, ele forma caráter. Ele forma você acreditar em você, você acreditar nos seus sonhos, você acreditar na sua pessoa. Ele lhe torna uma pessoa melhor, sabe? Então a gente acha que é só um desenho, que é só uma coisinha besta, mas não é. Cavaleiro dos Zodíacos, ele mexe até com o seu sentimental. Eles falam frases fodas, incríveis, assim, que você fica extremamente... Mano, pô, velho, é incrível. Cavaleiro do Zodíaco, muito bom. Minha nota pro anime é 10. 10 mil! Muito bom, muito bom. Muito bom, de verdade. Enfim, se você gostou desse vídeo, um vídeo longo, né? Se inscreve no canal, deixa seu like. E a partir de agora, esses vídeos vão ser mais assim, contando histórias de anime, de filmes, coisas que as pessoas se interessam de fato. É isso aí. Muito obrigado, se inscreve, me acompanha nas redes sociais. Meu Instagram é @SimboraRenan. Lá eu compartilho os memes, entrevistas, né? E é isso aí. Muito obrigado.